mais pessoas, convidem mais pessoas para participar, né? Com certeza sempre vai ser uma alegria, uma bênção, tá certo? Então, nós neste momento vamos já passar para a mensagem da palavra do Senhor e nesta noite eu gostaria de dar sequência no assunto que nós vínhamos tratando hoje pela manhã. Pela manhã, na verdade, a mensagem foi voltada para um título. Inclusive, eu quero agradecer ao pastor Timóteo. O pastor Timóteo está trabalhando agora com as mensagens e deixando só a mensagem com o título. Então, ele já me mandou, inclusive, o link, eu vou estar passando para os irmãos, da mensagem de hoje de manhã. Então, ao invés de ter todo o conteúdo das pessoas conversando, pessoas fazendo pedidos, citando versículos, que tudo isso é muito bom para nós, da igreja. Isso para nós aqui é vida, isso realmente nos impulsiona. Mas nós conversamos com ele sobre a possibilidade de recortar, né, de editar e colocar só a mensagem, né, para que outras pessoas também tenham acesso à mensagem. Não que, entendam bem, não que as outras coisas não sejam importantes, mas quando a gente tem a mensagem, principalmente com o título, até o próprio YouTube vai acabar colocando aquela mensagem junto com outros videozinhos e tal, e outras pessoas que até não estejam inscritas no nosso canal vão ter oportunidade também de poder se inscrever no canal e poder assistir as mensagens e tudo mais. E você também vai poder mandar o link de cada mensagem para que as pessoas possam ouvir, né, e prestar atenção naquele assunto especial. Nós começamos a falar hoje pela manhã a respeito do zelo, né? E falamos a respeito do zelo de Jeú, né? Mas nós focamos aí no título, né? Posso ir com você, né? Posso ir com você. E aí nós mostramos o quanto Jeú foi zeloso de Deus e foi especial, né? Mas eu gostaria de falar nesta noite, ainda dentro do assunto do zelo, eu gostaria de falar sobre o seguinte título. Esse é o título, então, que vai aparecer nessa mensagem, né, quando o pastor Timóteo colocar, é esse aí, ó. É bom ser zeloso. É bom ser zeloso. Agora tem um detalhe, esse é o título. Mas se você abrir comigo a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 4, você vai encontrar aqui algo maravilhoso. Gálatas, capítulo 4, o apóstolo Paulo, que começou essas igrejas da Galácia por ocasião da sua primeira viagem missionária, ele começou ali em Antioquia, né, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. São as 4 igrejas da Galácia. E depois, então, ele escreveu cartas, né, essa carta para estas igrejas. Então, a carta aos Gálatas, né? Na verdade, você não vai encontrar uma cidade, né, Gálatas, como, por exemplo, Tessalônica, que é Tessalonicenses, né? Carta aos Tessalonicenses, carta aos Filipenses, que são cidades. Agora, carta aos Gálatas, não. Carta aos Gálatas foi dirigida a 4 igrejas, né? Antioquia da Pisídia, e não confundir, por favor, com Antioquia da Síria. Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia da Síria, tá certo? E também ele começou um trabalho lá em Antioquia da Pisídia, né? Em qual região? Na região da Galácia. Icônio, Listra e Derbe, tá certo? Em Listra, inclusive, aconteceu aquela coisa muito ruim, né? Que pessoas foram atrás dele, saindo desde Antioquia da Pisídia, foram até Icônio atrás dele e chegaram até Listra, e o povo ali já estava quase que adorando ele e Barnabé, e eles chegaram, amotinaram o povo e acabaram apedrejando Paulo e arrastaram para fora da cidade, tendo como morto. Foi uma coisa bem impactante na vida do apóstolo Paulo, né? E depois que Paulo começou as igrejas, e as igrejas estavam avançando, e na segunda viagem missionária ele passa e revê os irmãos, aquela coisa toda, mas nós sabemos que muitos judaizantes entraram na igreja dos Gálatas e começaram a confundir a cabeça das pessoas ali. Mas aqui no capítulo 4, Paulo, ele escreveu no versículo 18, Gálatas 4, 18. A palavra de Deus nos diz assim: é bom, olha,
É Deus dizendo, usando o apóstolo Paulo, mas é Deus dizendo, é bom ser zeloso, vírgula, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Irmãos, logicamente que o apóstolo Paulo não estava presente ali com os Gálatas quando ele escreveu esta carta, né? Mas também serve para nós hoje, né? Nós, por exemplo, não estamos presentes. Eu não estou, por exemplo, presente na vida dos irmãos com respeito ao templo. Nós não estamos presentes. Então, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Quer dizer, não sou eu que devo determinar o zelo de cada um dos irmãos. Não deve ser o pastor, não deve ser o líder espiritual, não deve ser um templo, não deve ser os outros irmãos, mas sim, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, em todos os momentos e em todos os lugares e com quem estivermos, não importa. Não importa a situação, não importa o que nós estamos passando ou deixando de passar, é sempre bom ser zeloso, mas sempre do bem. Vamos orar? Pai, nesse momento eu venho suplicar que o Senhor me tome nas tuas mãos e me use conforme o teu querer, abençoe o teu povo, salve almas, edifica a tua igreja e, por favor, Senhor, reavive o teu povo, que cada um de nós sejamos desafiados mais uma vez pela sua palavra, para continuarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, fazendo sempre com muito amor e com zelo, sabendo que a nossa obra, o nosso trabalho, o que nós fizermos com zelo, com amor para com o Senhor, isso tudo será recompensado. Ajude-nos a não fixar os nossos olhos somente na recompensa, mas ajude a cada um de nós a fazer porque amamos o Senhor, porque somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, nos deu um novo nome, escreveu o nosso nome no livro da vida e nos deu a certeza da vida eterna. Ajude-nos, ó Pai, portanto, e eu rogo que o Senhor me use conforme o teu querer, pois é em nome do nosso querido Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, aqui então, nós vamos falar sobre esse importante assunto. É bom ser zeloso. Agora, como tema, eu coloquei basicamente o pedaço do versículo, né? É bom ser zeloso, mas sempre do bem. É bom ser zeloso, mas sempre do bem. E aqui já vale uma explicação, porque se você começar a analisar, coloque na sua Bíblia do celular, ou se você tem uma chave bíblica, uma concordância bíblica, procure pela palavra zelo ou pela palavra zeloso, você vai encontrar um monte de passagens ali, né? E, logicamente, não dá para a gente passar por todas aquelas passagens, é impossível, num culto só. Então, logicamente, a gente acaba selecionando algumas passagens apenas. Mas, se você olhar essas passagens que falam de zeloso, né, de ter zelo, você vai encontrar um número grande de pessoas. Por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo, que, segundo o zelo, ele foi perseguidor da igreja. Tá vendo? Ele, até mesmo falando aos coríntios, ele usou essa palavra e ele colocou segundo o zelo, né, falando sobre o fato dele ser verdadeiramente um apóstolo e defendendo o seu apostolado. Ele foi colocando, então, tudo que ele passou, tudo que ele fez, tudo que ele deixou de fazer, e ele colocou até esse detalhe, e segundo o zelo, perseguidor da igreja. Por quê? Porque ele achava que esse negócio de igreja, esse negócio de cristianismo, isso aí era uma seita. Isso aí era uma coisa falsa. E que as pessoas não deveriam, de jeito nenhum, se submeterem a isso ou se envolverem com isso. Muito pelo contrário. Ele estava disposto a perseguir a igreja, a encarcerar pessoas, e até mesmo quando Estevão, que era diácono da igreja primitiva, ele pregou a primeira mensagem dele, as pessoas ficaram tão enraivecidas que decidiram apedrejá-lo, decidiram matá-lo, exterminá-lo. E sabe quem que guardou as vestes das pessoas que estavam apedrejando Estevão? Foi Saulo, que depois se tornou Paulo. Mas foi Saulo. Então, e ele mesmo pegou cartas lá em Jerusalém, dos oficiais, para ir até Damasco, para perseguir a qualquer um que ele encontrasse dessa seita lá.
né? E foi quando, então, o Senhor Jesus Cristo encontrou-se com Paulo, né? Com Saulo na época, e o fez cair por terra. Não sabemos se ele estava a cavalo ou não, mas ele caiu por terra e ouviu a voz do Senhor que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. E, logicamente, traduzindo para nós em miúdo, seria é muito difícil ficar dando soco em ponta de faca, né? Quer dizer, insistir contra uma ponta aguda é recalcitrar contra o aguilhão. E ele disse: quem é, Senhor? Falou: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? E ali houve a conversão de Saulo, né? Então nós encontramos que Saulo, ele, no seu histórico de vida, ele também, segundo o zelo, ele foi perseguidor da igreja, né? Da igreja. Então, é interessante porque quando ele pegava uma coisa para fazer, ele fazia com zelo, ele fazia com dedicação, ele fazia com amor, ele fazia com tudo, né? Então, quando ele se converteu, ele também, nós podemos, sinceramente, irmãos, tirar o chapéu para ele, porque ele também, quando ele se converteu, ele fez com tudo. Aqui vale um desafio para cada um de vocês que estão me ouvindo. Lembra da sua velha vida? Lembra do que você fazia quando era perdido, quando você estava no mundo? Lembra que às vezes você passava noitadas cantando em bares? Lembra que tomava todas? Lembra que ficava decorando músicas? Lembra que fazia tanta coisa errada? Então, agora deveria fazer tudo para a glória de Deus, tudo certo. Então, lembre um pouquinho do que você era, analise o que você é hoje e veja se você está fazendo com o mesmo zelo. Porque naquela época você fazia para Satanás, sem saber. É lógico que você não sabia disso. Você fazia para a sua própria carne. Mas e agora? Agora você serve a Deus. Então, nós devemos fazer, irmãos, com tudo que nós temos, com todas as nossas forças, assim como Paulo. E aqui, ele escrevendo aos Gálatas, ele deixou bem claro, em Gálatas 4:18, é bom ser zeloso, mas sempre do bem. Porque ele sabia que ele já tinha sido zeloso do mal, né? Então, com certeza, isso marcou a vida dele. Irmãos, a Bíblia nos prova, em várias passagens, que ser zeloso pelo bem traz muitos benefícios. Então, ser zeloso, Paulo falou que é bom, mas isso nós podemos observar nas Sagradas Escrituras que traz muitos benefícios. De manhã, irmãos, nós vimos que o capitão Jeú, ele demonstrou o seu zelo para com o Senhor basicamente de 4 maneiras. Eu listei 4 maneiras. Primeiro, por se submeter à unção, né, ao chamado de Deus, ele demonstrou zelo. Zelo para com o Senhor, zelo para com a palavra do Senhor, porque ele submeteu à unção, né? Ele se submeteu ao chamado de Deus e nós devemos fazer o mesmo. Em segundo lugar, nós vimos que Jeú, ele se submeteu ao Senhor por não temer destruir o que Deus mandou. Né? Ele não temeu. Deus falou que era para fazer e ele obedeceu. E ele fez. E isso foi muito importante, né? Fundamental. Tá certo? Então, nós não podemos negligenciar isso em hipótese alguma. Em terceiro lugar, ele também demonstrou, né, o seu zelo para com Deus por demonstrar fé na profecia de Deus. Deus tinha feito para ele, tinha dado uma profecia através daquele profeta, aquele jovem profeta que foi e ungiu, e ele acreditou. Ele colocou fé nisso e isso ele demonstrou amor. Quantas vezes, né, irmãos, Deus já nos fala que nós podemos fazer isso ou fazer aquilo, podemos confiar, e nós ainda ficamos na dúvida. Será? 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 Então, isso não é zelo, viu? Zelo é quando você realmente faz. Nós vimos de manhã que zelo está ligado intimamente com obras, tá? Fé também. Fé sem obras é morta. Ninguém consegue ver a fé de ninguém. Tem que ver pelas obras. Amor também é assim. Ninguém consegue ver amor de ninguém, a não ser pelas obras. Mas zelo também é assim. Ninguém consegue ver o seu zelo se não for pelas obras. Isso é muito importante, tá bom? E em quarto lugar, nós vimos hoje de manhã com o capitão Jeú, que ele foi zeloso por Deus, por enfrentar
e destruir os adoradores de deuses estranhos. Tá bom? Tudo isso nós vimos pela manhã. Agora, nesta mensagem de hoje à noite, nós queremos focar nos benefícios, os benefícios que o zelo traz para os que forem zelosos do bem, né? Os benefícios que o zelo traz para os que forem zelosos do bem. E a Bíblia explica bem isso, né? Mas quais seriam os benefícios, né? Quais benefícios a Bíblia nos prova que teremos se formos zelosos do bem? É uma pergunta bem interessante, bem intrigante, né? Quais os benefícios? Você sabe quais benefícios? Será que você conseguiria alistar ou falar pelo menos um para mim? Quais benefícios a Bíblia nos prova que teremos se formos zelosos do bem? Porque Paulo falou lá em Gálatas, né, 4:18, que é bom, né, ser zeloso sempre pelo bem. Ele falou que é bom. Mas é bom por quê? É bom por quê? Que benefício? O que eu ganho com isso? Né? Qual é o benefício de ser zeloso sempre daquilo que é bom, né? Aquilo que é bom. Bom, só por esse versículo que nós lemos, por esse texto de Gálatas 4:18, nós já teríamos incentivo suficiente para sermos zelosos do bem. Mas nós queremos analisar mais alguns outros textos que nos asseguram que sermos zelosos do bem trará muitos benefícios. E benefícios eternos, benefícios maravilhosos, tá certo? Então, nós queremos tocar nesse detalhe. Vamos lá? Primeiro ponto que nós gostaríamos de mencionar, primeiro benefício que nós temos de sermos zelosos do bem é o zelo pelo Senhor traz bênçãos eternas. Bênçãos eternas. Como assim? Eu quero que você abra comigo num texto lá de Números, no Velho Testamento, e nós queremos ver aqui o exemplo de Finéias, né? Finéias, não aquele Finéias filho de Eli, né? Mas um outro Finéias. E nós queremos que você analise comigo agora, né? Vamos analisar juntos aqui no capítulo 25. Olha o que aconteceu aqui no capítulo 25. Israel, veja aí no versículo 1, né? Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eu estou preparando uma mensagem, irmãos, que não sei se domingo que vem, eu não sei quando Deus vai me dar a liberdade para pregar, mas embora a mensagem ainda não esteja pronta, né? Eu estou estudando ainda, estou lendo, relendo, analisando alguns textos e colocando juntos, né? Eu vou estar falando sobre os pecados de Balaão, mas enfim, eu ainda estou preparando esta mensagem, tá bom? Mas um dos detalhes que nós sabemos é que Balaão, ele ensinou Balaque a colocar tropeço, né, para o povo de Israel. Porque Balaque tinha chamado Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel e, aparentemente, no texto, se você acompanhar Números 22, 23, 24, você vai ver que Balaão, parece que ele não amaldiçoou em nenhum momento Israel. E, aliás, parece que ele não fez nada de errado. No texto de Números 22, 23, 24, você não vê Balaão fazendo aparentemente nada de errado. Mas depois nós vamos, numa outra mensagem, olhar isso. Mas uma coisa que ele fez, ele ensinou Balaque a criar, assim, tropeços ou armadilhas para o povo de Israel cair. E realmente caiu. E aqui no versículo 1 nós vemos assim: Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Isso aí foi por influência de Balaão, viu, gente? Mas depois eu mostro isso, eu provo isso. Então, elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Olha que situação. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. É um absurdo, gente. É um absurdo. A gente lê o texto sagrado, a gente fala assim, mas não pode. Isso não pode acontecer, pastor. Isso é um absurdo. Olha, antes da gente ficar aí jogando tanta pedra nos israelitas,
Analisa, vamos analisar nós mesmos. Nós também não fraquejamos de vez em quando? Nós também não colocamos talvez outra coisa no lugar de Deus nas nossas vidas? Nós, quantas vezes, irmãos, eu não sei agora como é que está a sua vida, talvez por causa dessa pandemia, por não poder viajar, por não poder... Talvez agora muitas pessoas estejam dando valor aos cultos. Talvez agora muitas pessoas estejam dando valor à palavra de Deus. Mas na época passada, lembra, qualquer coisa te tirava do culto, qualquer coisa te tirava da igreja, qualquer coisa. Observe que qualquer coisa servia para ficar no lugar de Deus. E isso que o povo estava fazendo aqui é a mesma coisa que nós muitas vezes fazemos, irmão. Dá uma analisada. Se qualquer coisa ou pessoa tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, entenda, isso é a mesma coisa que o povo de Israel estava fazendo aqui. Aí você fala, mas que é isso, pastor? O povo aí começou a fazer coisa errada, eles se prostituíram, né? Lá, prostituíram com as filhas dos moabitas e eles adoraram, inclinaram a outros deuses. Uai, toda vez que nós deixamos Deus de lado ou colocamos qualquer outra coisa em evidência maior do que Deus, nós estamos sendo infiéis. Nós estamos sendo infiéis. Todas as vezes que nós nos encurvamos a estas outras coisas, nós também estamos adorando ao Deus Mamon, por exemplo. Muitas pessoas preferem o Deus dinheiro do que o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus poderoso e único. Então, isso é muito sério. Agora, observe que o texto ainda continua dizendo: juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Logicamente, Deus não gostou disso. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Agora pense isso. Como é que pode? Muitas pessoas não conhecem o Deus da Bíblia. Às vezes, algumas pessoas já chegaram a dizer que olha que coisa impressionante, falam que eu sou duro demais. O que falam de mim aí por fora, nas outras igrejas, falam, não, mas aquele cara lá, aquele pastor lá, nossa, ele é muito radical, ele é muito, sabe, muito legalista, ele é dominador. Fala tanta coisa, irmão. E acha que eu sou duro. Irmãos, duro é Deus. Olha o que Deus fez, o que Deus mandou Moisés fazer. Hã? Olha, com Deus não se brinca, o nosso Deus é um fogo consumidor. Muita gente não conhece o Deus da Bíblia. Prega, fala, mas Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas o mesmo Deus, viu, do Novo Testamento, é lá no Novo Testamento que você encontra que o nosso Deus é um fogo consumidor. É no Novo Testamento também. Então, nós temos que abrir os nossos olhos e ver e conhecer a Deus melhor. Tudo aquilo que desagrada a Deus, não tem jeito, entendeu? Dele passar a mão por cima e dele falar, não, tudo bem, você fez tudo errado, você me desagradou, mas não tem problema, não. Ó, Deus não é assim. Ele é justo, ele é reto. E para toda ação existe uma reação, entendeu? E se eu plantei milho, não adianta eu querer colher feijão, entendeu? Se eu plantei milho, eu vou colher milho. E se eu plantei coisa errada, eu vou colher coisa errada. Deu para entender? Se eu plantei vento, eu vou colher, né, vendaval, tempestade. Então, tome cuidado com isso. Olha lá. Enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então, Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos, olha, uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, ex-Finéias que nós vamos falar. Vendo isso, Finéias, quem era Finéias? Filho de Eleazar, vírgula, o filho de Arão, então era neto de Arão. Então, Finéias, não aqui ligado a Eli, ao profeta Eli, mas ao sacerdote Eli, mas sim a Arão, sacerdote. Se levantou do meio da congregação
e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Gente, observe um detalhe aqui importante. É lógico que Deus não é Deus de confusão, é lógico que Deus é amoroso, é lógico que Deus é bondoso, é longânimo e tudo mais. Mas Deus também é justo, Deus também é reto e Deus também se ira. E observe que Finéias, ele fez algo aqui que agradou ao Senhor. Veja que coisa interessante. Veja o próximo versículo. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Gente, então 24.000 pessoas prostituíram-se com os moabitas e adoraram os seus deuses e comeram e beberam lá. É um absurdo pensar isso. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, preste atenção no que Deus falou. Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi o quê? Zeloso. Tá vendo aí? Pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Gente, aqui a coisa ia ser bem mais feia do que foi. Não ia só morrer 24.000, não. Ia morrer muita gente. Mas Finéias, assim que ele viu aquele israelita com aquela midianita, talvez estava no seu colo, talvez estava no seu ombro, porque ele levou na presença de todo mundo, e todo mundo vendo, e todo mundo já chorando por causa daquela situação toda que estava acontecendo, e Deus já tinha dado a sentença, e ainda me vem ele lá com aquela mulher, talvez pendurada nele, assim, saiu correndo, foi para a tenda para coabitar com ela, para se prostituir com ela. A situação era grave. Finéias imediatamente, é como se ele pegasse a ira de Deus, né, com ele, pegou aquela lança e foi até aquela tenda e encontrou os dois ali, e então enfiou aquela lança pelo ventre dos dois e matou os dois. Uma cena que, sinceramente, nem em filme a gente gosta de ver. Não é verdade? Não agrada. Não é interessante. É muito triste. Mas observem que Deus gostou disso. Porque ali ele não estava demonstrando ódio contra a pessoa, que era o Zinri, que nós vamos ver, e nem demonstrando ódio contra Cosbi, que nós vamos ver o nome dela também. Não era pessoal, entendeu? Por isso que muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que nós temos que ser imparciais quando nós vamos ter que tratar qualquer assunto na igreja, quando temos que tratar qualquer coisa. Nós temos que ser imparciais e tratar da coisa certa, da maneira certa, do jeito certo, bíblico, do que Deus manda ser feito. Com zelo, deixando de lado os nossos sentimentos, deixando de lado as nossas amizades, mas fazer aquilo que é certo. Porque mais importa, irmãos, agradar e obedecer a Deus do que aos homens. Terminando aqui esse capítulo, ó. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Então, irmãos, grave
essa situação. Você vai ter bênçãos eternas se você for zeloso do bem, assim como Finéias foi zeloso. Amém? Então vamos para o segundo ponto. Quais benefícios que eu vou ter? Além de bênçãos eternas, o zelo pelo Senhor traz indignação com o que é errado. Traz indignação com o que é errado. Quanto mais perto de Deus você andar, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai ter zelo pelas coisas de Deus, mais você vai gostar do que ele gosta e mais você vai odiar o que ele odeia. E isso só vai trazer benefício para você. Só benefício. Porque se nós amarmos o que Deus ama e se nós odiarmos o que Deus odeia, inevitavelmente nós vamos viver uma vida de santidade, uma vida que vai agradar aos olhos do Senhor. E o que Deus promete a esses? Só bênçãos. Eu também estou preparando uma outra mensagem, né, em Salmos capítulo 18, mas vamos ver se de repente domingo que vem dá para pregar, vamos ver. Mas eu estou preparando ainda. No caso de Davi, impressionante como Deus se agradou de Davi. Mas deixa isso para uma próxima mensagem. Mas eu quero que você entenda que realmente ser zeloso do bem, né, zeloso pelo Senhor, isso vai trazer sempre para você indignação com o que é errado. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 2, versículo 17. João 2, 17 diz assim: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Observe que esse texto faz referência à entrada de Jesus, né, triunfal de Jesus em Jerusalém. Foi um momento, na verdade, foi o primeiro momento, quando ele entrou, porque teve duas entradas ali em Jerusalém, e o momento que ele fez a purificação do templo. Essa aqui seria a primeira purificação do templo. E ele, então, entrou naquele templo e viu que era uma bagunça tremenda, porque, na verdade, o que estava acontecendo ali, mercado do templo sempre teve. O pessoal vinha de longe e muitas vezes trazia realmente seus animais, mas outras vezes chegava ali e comprava os animais no templo para fazer os sacrifícios que era exigido pela lei. Então, isso era normal. Comprava ali a farinha, comprava ali o azeite, comprava ali as aves, comprava tudo. Só que o povo, eles transformaram aquilo lá num mercadão de falsidade. Ou seja, o peso, eles tinham 2 pesos, eles tinham 2 medidas, eles tinham, sabe? Então, eles exageravam. E Jesus sabia disso. E Jesus, como ele é reto, ele é justo. Então, por exemplo, ele tinha um peso, o cidadão tinha lá um peso que era 800 gramas e tinha um peso que era 1 quilo. Para determinadas pessoas, ele pesava 800 gramas, falando, e estava escrito 1 quilo, mas estava roubando. Entendeu? Então, Jesus sabia disso e todos eles tinham culpa no cartório. E Jesus chegou e já foi derrubando as mesas dos cambiadores e já foi fazendo aparentemente uma bagunça ali no mercado do templo. E quando ele fez isso, os seus discípulos lembraram da palavra de Deus. Qual o texto que eles lembraram? Eles lembraram de Salmos 69, versículo 9, que diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então, você buscar o zelo de Deus na sua vida, qual benefício você vai ter? Você vai começar a detestar as coisas erradas. Você vai, basicamente, ter uma indignação com aquilo que é errado. E isso, logicamente, só vai te trazer benefício. Em terceiro lugar, qual outro benefício que nós poderíamos ter em sermos zelosos sempre daquilo que é o bem, né? Daquilo que é bom. O zelo pela obra do Senhor traz estímulo, irmãos, para muitos. O zelo pela obra do Senhor traz estímulo para muitos. Se você abrir comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2, abra comigo lá, 2 Coríntios 9, 2. O texto sagrado nos diz assim: porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e preste atenção nisso.
e o vosso zelo tem estimulado muitos. O vosso zelo tem estimulado muitos. O que acontece aqui, o contexto, logicamente, é de uma oferta que se fazia, né, para com os santos em Jerusalém, de oferta que está sendo feita para Deus, que seria, traduzindo para nós hoje, seria como ofertas para os missionários, oferta para a construção do templo lá do Aviação, oferta para as reformas ali no templo, oferta para edificação de alguma coisa ali na chácara. É tudo voltado para Deus, tudo voltado para Deus. Só para vocês terem uma noção, irmão, a compra daquela segunda chácara foi estimulada, eu vou ser honesto com vocês, foi estimulada pelo pastor Eduardo Cook. Como assim, pastor? Nós estávamos num culto no TBI, Templo TBM, Templo Batista Maranata, lá de Pedregulho, né? Nós estávamos lá e eu pedi a palavra para o pastor Armando, meu irmão, para poder falar com a igreja e desafiar para orarem pela compra daquela chácara, visto que a dona tinha falecido e nós precisávamos comprar aquela chácara, porque se alguém comprasse aquela chácara e fosse uma pessoa da bagunça, do som, iria estragar o nosso acampamento. Nós iríamos perder aquele local, porque o pessoal ia pôr muito som, entendeu? E a nossa construção foi feita bem na divisa, então iria complicar demais. E aí nós desafiamos a igreja, naquele culto de aniversário, a orar para que Deus suprisse essa necessidade. E, de repente, o pastor Armando, naquele momento, o pastor Roberto estava lá no culto, ele pegou e falou: pastor Roberto, eu vou convidar o senhor aqui, o senhor vai levantar uma oferta agora. Né? Do nada, assim. E o pastor Roberto foi lá para frente, e, irmãos, nós éramos apenas, se tinha, nós éramos umas 80 pessoas só, tinha pouquinha gente ali. E olhando assim aos olhos humanos, não tinha ninguém com poder aquisitivo bom para poder dar uma oferta boa, né? Mas, irmãos, olha que coisa interessante, muitas vezes, olha que coisa interessante, não são aqueles que têm mais que dão mais. A maioria das vezes são aqueles que têm menos que dão mais. É verdade. Eu estou no ministério há mais de 30 anos, servindo como pastor, e entendo perfeitamente isso. E é lamentável, porque aqueles que têm mais deveriam dar mais. Esse seria o correto, esse seria o bíblico. Aqueles que têm mais, vamos supor, aquele que ganha 1.000 e dá 100, e aquele outro que ganha 10.000 e dá 500, quem deu mais? Entendeu? Quem deu mais? Foi aquele que ganha 1.000 e deu 100. Você vai, que isso, pastor? É muito melhor 500 do que 100. Não, mas para pelo menos ter uma igualdade, aquele que ganha 10, ele tinha que dar 1.000. E aquele que ganha 30.000? Às vezes ele dá o quê? Às vezes ele dá 1.000. Entendeu? Então, é impressionante. E muitas vezes esses que estão mais poderosos, são ricos, eles ainda se escondem atrás de uma coisa, de uma capa de espiritualidade, e falam assim: olha, eu não vou dar muito mais, porque eu acho que todo mundo tem que participar, entendeu? Todo mundo tem que participar. Então, eu vou dar a minha parte, mas todo mundo tem que participar, né? Todo mundo tem que participar. Não, meu filho, você tem que dar tudo que você tem. Você tem só essa vida para viver. E o que você fizer aqui vai estimular outros. Deu para entender? Vai estimular outros. E se você faz pouco, vai estimular outros a fazer pouco. Mas se você faz muito, você vai estimular outros a fazer muito. Então, se você tem zelo de Deus, pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, faça o seu melhor. Trabalhe, empenhe, dedique, faça o melhor. Você vai estimular outras pessoas a fazerem também. É o que o texto está dizendo. Vou ler novamente o texto. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. O que aconteceu, então, fechando apenas a ilustração do pastor Eduardo, naquela noite, ele deu uma oferta gigante.
Naquela noite, ele deu uma oferta grande. Eu vou pedir a ajuda da Sueli, eu acho que foi 30 mil. Eu acho que foi isso, não foi? De momento, ele tinha um dinheiro, alguma coisa lá, e ele falou, olha, eu tenho um dinheiro aqui que é para terreno, é para obra de Deus, eu tenho aqui, e eu vou dar esse valor. Né? Ele deu 30 mil. E entre os 80 que nós estávamos lá, irmãos, nós conseguimos, entre nós, levantar mais 12 mil e alguma coisa, 12.200, 12 mil alguma coisa. Então, naquele culto, nós levantamos 42.250, se não me falha a memória. Isso eu tenho registrado, né? Porque eu tenho o nome de todas as pessoas que deram, todas as pessoas que contribuíram, né? Então, está tudo ali. Isso estimulou muita gente, porque depois eu ligava para as pessoas, eu desafiava as pessoas para ajudar, e aí eu já dizia tudo isso. Olha, aconteceu, e num culto teve tanto que foi dado, nós estávamos tantas pessoas, teve um pastor que deu tanto, tem outro que deu tanto. Aí isso estimulava os outros. Então, o zelo de uns estimulava os outros. Irmãos, isso é muito importante. Quando você vê que uma pessoa está se dedicando, está se empenhando, está fazendo com vontade, com garra a obra de Deus, isso vai te ajudar. Vai ajudar os outros, e as pessoas serão estimuladas. Um ao outro ajudou, e o seu irmão disse, esforça-te. Entendeu? Isso é fundamental. Então, o que eu ganho em ser zeloso? Pai, você ganha, você abençoa até outras pessoas. Você vai incentivar, estimular outras pessoas a serem zelosas do bem também. Amém? Muito bom. Em quarto e último lugar, nesta noite, quais são os benefícios? Nós já vimos 3, agora eu quero mencionar o quarto benefício de sermos zelosos do bem. O quarto é o zelo pelos irmãos traz consolo e alegria. Vou ler novamente. O zelo pelos irmãos traz consolo e alegria. Nós estamos vivendo um momento difícil, irmãos. Difícil para todo mundo. Mas grave esse texto, que é também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7. 2 Coríntios 7, 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que fui consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso, o que mais? O vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Aqui o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios e dizendo o quanto ele foi abençoado pelo zelo dos irmãos, o quanto ele foi consolado, o quanto ele ficou alegre por ver que aqueles irmãos se preocupavam com ele, por ver que aqueles irmãos oravam por ele, por ver que aqueles irmãos falavam que tinham saudades dele, por ver que aqueles irmãos choravam por ele, por ver o zelo que tinham por ele. Irmãos, eu pergunto para você, qual foi a última vez que você ligou, já que você não pode ficar fazendo visita, já que você não pode ficar indo na casa um do outro, já que tem essa proibição, já que nós não podemos nos encontrar no culto, na igreja, no local, qual foi a última vez que você ligou para um irmão, que você gravou uma mensagem e que você disse assim, estou com saudade do irmão, estou com saudade da irmã. Eu estou orando por você, irmão. Eu estou orando por você, irmã. Qual foi a última vez? Nós passamos por 2 fatalidades, irmãos. Na família da irmã Shirley, na família do irmão Niltovan. Você ligou, você mandou uma mensagem, você se preocupou, você demonstrou carinho, você demonstrou apreço, você demonstrou zelo. Porque zelo é cuidado. Isso é muito importante, irmãos. Eu mostrei para os irmãos o áudio, né, de manhã da nossa irmã Shirley,
agradecendo, né? E tinha momento que ela estava orando a Deus, tinha momento que ela estava me agradecendo a mim, tinha momento que ela estava agradecendo aos irmãos. Naquele mesmo áudio, ela estava tão emocionada, tão alegre, tão satisfeita, tão consolada. Por quê? Porque os irmãos participaram, os irmãos se envolveram. Os irmãos mandaram mensagens, os irmãos ligaram. Isso é importante, irmão. E não é só no momento que morreu, não. Olha, é importante fazer isso. Hoje ela está em São Paulo. Mas não quer dizer só porque ela está em São Paulo agora que não dá para a gente ligar. A distância é a mesma. A distância é o seu telefone, do seu ouvido, do seu teclado ali. Irmãos, nós precisamos. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando porque ele ouviu. Olha lá, veja aqui o que diz. Ó, vou ler novamente. E não somente com a sua vinda. Porque quando esse irmão chegou com carta, ele chegou com a voz, ele chegou falando. Olha, Paulo, os irmãos lá mandaram dizer para você que estão morrendo de saudade de você. Os irmãos lá estão chorando por você, Paulo. Eles estão sentindo, né, a dor dessa separação, dessa tristeza. E isso fez com que Paulo fosse estimulado, irmãos. Fez com que Paulo fosse consolado. Fez com que Paulo se tornasse uma pessoa alegre. Pergunto para você, qual foi a última vez que você ligou para os seus irmãos na igreja? Todos têm o contato de todo mundo. Se não tiver, eu tenho, eu passo para quem quiser. Vou ser franco com você. Ó, qual foi a última vez que você deu uma ligadinha, que seja para o irmão Antônio? Olha, e você, acredite ou não, sábado de manhã eu estava fazendo uma visita para ele e foi um momento muito especial, né? Um momento muito doce que nós passamos ali. E, sinceramente, ele comentou vários textos da Bíblia. Eu estou vendo o crescimento do irmão Antônio. Falei, irmão, eu estou contente de ver o crescimento do irmão. E sinceramente, está sendo maravilhoso. Agora, preste atenção, amado. Isso, ele mesmo falou com a boca dele, falou, pastor, mas uma bênção quando o senhor vem aqui. É muito gostoso passar esse tempo aqui. Irmãos, nós precisamos disso. Tá bom, então eu entendo que não pode ir na casa do, não pode ir na casa, mas você pode fazer chamada de vídeo, você pode conversar por vídeo, você pode ligar, você pode... Irmãos, a facilidade hoje é uma coisa impressionante. Eu pergunto para você, será que na época de Paulo, esses irmãos aqui não teriam já ligado direto? Ó, uma coisa que eu quero te mencionar, a minha sogra, né, ela recebeu um telefonema no antigo telefone que a igreja tinha, né, que é o 3027, né? E ela recebeu um telefonema de alguém que tinha esse telefone, que era da igreja, que ficava comigo, recebeu um telefonema da irmã Jurema, lá de Cuiabá. E depois ela gravou para mim um áudio falando, pastor, olha, eu recebi um telefonema da irmã Jurema, que ela queria falar com o senhor, mas ela pensou que era esse número e tal. Aí eu conversei bastante com ela. Olha, eu fiquei impressionada de ver o tanto que ela falou de vocês, que vocês foram uma grande bênção na vida dela. Irmãos, aí voltou no passado toda aquela história, toda a história dela, tudo que aconteceu. Eu falei, puxa vida, aquilo me animou, aquilo me alegrou, aquilo me estimulou, aquilo me consolou. Deu para entender, irmãos? E eu não sou diferente de você. Você também vai ser estimulado, você também vai ser fortalecido. Mas então faça isso. Tire um tempo. Quer dizer, seja zeloso dos irmãos, seja zeloso não só dos seus parentes, dos seus conhecidos, mas dos irmãos na fé. Entende? Ligue, converse. Pergunto para você, qual foi a última vez que você ligou, por exemplo, para o irmão Mário, para a irmã Virgínia? Qual foi a última vez? Entende? Isso é muito importante, irmãos.
é fundamental. Isso estimula. Então, qual o benefício que eu tenho, pastor, de ser zeloso? Você vai consolar as pessoas, você vai alegrar as pessoas. Então, seja zeloso de Deus. Amém? Concluindo, irmãos, Cristo, ele morreu por nós, não somente para nos salvar, não somente para nos resgatar das trevas, mas, pasmem, para sermos zelosos. O senhor está brincando? Cristo morreu por nós para sermos zelosos. Abra comigo, por favor, é o último texto desta noite, Tiago, capítulo 2, versículo 14. Desculpa, Tiago não, Tito. Desculpa, Tito, capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial. O que mais aí, irmãos? Zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Eu pergunto para você, como está o seu zelo? De manhã nós estudamos muito sobre a vida do capitão Jeú e do zelo dele para com o seu Senhor. E agora nós estamos analisando vários detalhes aqui. Vimos o exemplo de Finéias, né? Sendo zeloso, assumindo basicamente a ira de Deus sobre ele, e ele mesmo tomando o controle disso e basicamente punindo, né, o Zimri e a Cosbi, no caso de Baal-Peor, né? Nós vimos que verdadeiramente isso alegrou a Deus e aplacou a ira de Deus. Então nós vemos aí o exemplo de Finéias. Nós vimos também o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que ele também foi zeloso, sempre foi, né? Zeloso de Deus, e o zelo do Senhor fez com que ele tivesse indignação com aquilo que era errado, e ali, então, Jesus é o nosso exemplo maior a ser seguido, e nós devemos ser zelosos daquilo que é bom, né? Daquilo que é certo, porque nós seremos como Deus. Mas também nós vimos o exemplo, né, dos irmãos aí da Macedônia, né, que foram uma bênção, serviu de ânimo, né, de estímulo, né? Então, o que acontece, na verdade, os coríntios se tornaram uma bênção ali. E nós vimos também a importância desses coríntios em consolar os irmãos, ser zelosos pelos irmãos. E eu pergunto para você, como está a sua vida? Porque Deus, ele enviou seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, não apenas para nos garantir a vida eterna, mas para também, né, purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Vamos orar? Pai, neste momento eu quero agradecer de coração por podermos falar sobre um assunto tão delicado, tão importante, fundamental para as nossas vidas em todos os momentos, mas principalmente nesse período de pandemia que nós estamos passando, em que as pessoas estão ficando isoladas, que as pessoas estão ficando distantes umas das outras, que as pessoas estão não tendo tanto contato físico, mas que, na verdade, ó Pai, lamentavelmente também não estão tendo muito contato nem virtual. Pai, eu clamo que o Senhor desafie o teu povo e que o Senhor nos ajude a verdadeiramente sermos zelosos, conforme o Senhor quis e quer para nós, zelosos de boas obras. Então eu clamo que o Senhor toque poderosamente em nossas vidas. Enquanto não terminei a minha oração, eu gostaria de te perguntar, amado irmão, como está a sua vida? Você está sendo zeloso?
Eu sei que de manhã nós vimos o exemplo de Jeú, do capitão Jeú. E o apelo, no sentido, foi quase o mesmo. Mas eu quero, então, desafiar você agora, um apelo mais específico. Você está zelando pelos pastores? Você está zelando pelos irmãos? Você realmente está ligando, mandando uma mensagem, preocupado, dizendo, olha, eu estou com saudade do irmão, da irmã. Como eu gostaria de estar aí, poder dar um abraço. Como eu gostaria, não posso, mas eu quero que o irmão saiba que eu te amo. Eu quero que a irmã saiba que eu te amo. Eu quero que vocês saibam que vocês são importantes para mim. Eu quero que, entende? Estimular uns aos outros. E quem sabe, talvez até mesmo estimular uns aos outros a fazer a obra de Deus. Dizer, olha, eu estou fazendo isso, irmão. Eu estou ligando, eu estou falando do evangelho, eu estou entregando folheto. Ou então eu estou contribuindo lá com a chácara. Você está contribuindo, irmão? De repente, vamos contribuir, vamos ajudar. Olha, eu estou contribuindo lá com o trabalho lá do aeroporto. Você está contribuindo, irmão? Vamos ajudar, vamos... Seja uma pessoa que estimule outros ao zelo pelas coisas de Deus. Se você não está fazendo isso, amado, gostaria de desafiar você, a partir de hoje, mudar a sua vida. Tome uma decisão. Mude a sua vida para a glória do Senhor. E caso você esteja ouvindo esta mensagem e você ainda não tenha Cristo como seu Salvador, eu quero desafiar você a abrir o seu coração para Jesus, deixar Ele salvar a sua alma, ser o Senhor da sua vida, porque Ele morreu por você naquela cruz para te dar a vida eterna. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Faça como a mãe da irmã Alessandra fez, que ela me testificou isso hoje. Ela mesma estava em dúvida sobre a sua salvação, e na mensagem do domingo passado, a respeito da certeza da salvação, do porquê nós somos pecadores, a Alessandra desafiou ela a fazer a oração que nós sugerimos, e ela fez, irmãos. E ela entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Hoje, quando a Alessandra pergunta para ela, ela fala, eu tenho certeza da minha salvação. Hoje eu tenho certeza, amado, faça isso, estimule, de repente fale para outras pessoas. E se você está perdido, abra o seu coração para Jesus. E se tem desejo de saber mais, entre em contato conosco. O nosso telefone e o WhatsApp é 16 988485777. Entre em contato conosco que nós teremos o prazer de te mostrar na Bíblia como você pode ser salvo. Tá bem? Vamos terminar orando. Senhor, te agradeço de coração por mais esse culto que pudemos realizar no teu nome. Agradeço por todas as pessoas que estão ao vivo participando, quer seja pelo YouTube, quer seja pelo Zoom, mas eu clamo que o Senhor também abençoe aqueles outros que estarão tendo acesso a esse conteúdo no futuro, que o Senhor use esta mensagem para a glória do teu santo nome e para a edificação do teu povo. Salve almas, ó Pai, edifica a tua igreja, reaviva o teu povo, pois clamamos que o Senhor conceda a todos nós uma excelente semana na sua doce presença. O Senhor nos guarde e nos livre do mal esta noite e que o Senhor cumpra a sua vontade em nossas vidas, pois oramos em nome do nosso querido Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, de coração, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu zelo. Tá vendo? Isso é zelo. E eu, de coração, quero dizer a vocês, amo cada um de vocês. Estou com muita saudade de todos vocês, tá bom? Então, ó, um forte abraço a cada um e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, tá bom? Tchau e até lá!